Bom, a moda hoje entre a manada é dizer que acabou a renda fixa e é hora de todo mundo correr feliz para a renda variável correr risco na bolsa. Será que isso é verdade? Bom, claro que não, a manada sempre está errada, né? E hoje eu vou mostrar para vocês por que a renda fixa ainda é importante, por que ela ainda tem um lugar numa carteira bem diversificada e como eu aumento a rentabilidade da minha carteira utilizando a renda fixa, mesmo com as taxas de juros tão baixas como estão agora. Então eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, em primeiro lugar, esse não seria um bom canal de educação financeira se não começasse falando da reserva de emergência. Essa é a principal função da renda fixa, você tem que ter uma reserva de emergência antes de sonhar em investir em renda variável. Essa reserva de emergência pode estar na poupança, no Tesouro Selic, no CDB, aonde você quiser. O foco dela não é enriquecer, não é te dar um lucro muito grande, o foco dela é te dar segurança em caso de emergências. A gente até teve uma boa notícia esses dias que a Bovespa zerou a taxa de custódia que tinha lá para o Tesouro Selic, né, até R$10 mil. Então ficou melhor ainda para quem quer deixar parte da reserva de emergência no Tesouro Selic, né? Não é o que eu faço, eu prefiro aplicações um pouquinho mais líquidas, né? O Tesouro Selic é D+1, eu prefiro aplicações que estejam disponíveis aí de sábado, domingo, né? Mas enfim, é uma opção também e essa é a principal função da renda fixa, tem que ter uma reserva de emergência. Mas essa não é a única, além disso você tem os investimentos com prazo, né? Por exemplo, você tem lá um imóvel que você quer comprar daqui a 5 anos. Você vai investir aonde? Tem que ser na renda fixa, óbvio. Você não pode investir em renda variável, né? Imagina só, se você está investindo em renda variável para comprar um imóvel, aí acontece uma crise no ano que você vai comprar o imóvel, você vai ter metade do valor que você tinha. Obviamente que isso não presta, né? Qualquer investimento com prazo precisa ser na renda fixa. A renda variável só serve para investimentos sem prazo, a não ser que você seja um trader, a não ser que você faça outro tipo de coisa, que certamente não é o foco aqui desse canal. Mas o mais legal é que mesmo numa carteira de investimentos de longo prazo, a renda fixa tem um lugar muito especial e ela aumenta o meu retorno. Na verdade, ela me dá uma rentabilidade melhor ainda da carteira como um todo. Aí eu não estou olhando para a renda fixa especificamente, eu estou olhando para a carteira como um todo e o papel que ela tem na minha carteira. Mas tem uma coisa antes também, que é a questão da segurança, né? É muito bom você ter uma parcela do seu patrimônio, seja 20%, 50%, 80%, vai do seu perfil, num investimento aí com menos risco, com menos variação, porque a gente nunca sabe quando a gente pode precisar, né? Isso varia dependendo da fase da vida que você se encontra, dependendo qual é a probabilidade de você precisar de um grande capital, né? Tô casando, por exemplo. Bom, se você está casando, é melhor você ter investimento em renda fixa, porque você não sabe se amanhã você vai precisar comprar uma casa, um carro, vai ter filho, enfim, sei lá. Mas cada um tem a sua realidade, o que serve para mim não serve para você, o que serve para você também não serve para mim. Mas isso tudo vocês já sabiam, né? A questão de reserva de emergência, ter uma parte do investimento aí num porto seguro, né? Ou investimentos que tenham prazo e tal. Isso tudo vocês já sabem de outros vídeos e simplesmente porque é o que se fala mesmo da renda fixa. Mas tem uma questão muito peculiar, que é que ela aumenta a rentabilidade do longo prazo, né? Bom, eu dei uma boa pesquisada na internet sobre esse tema para ver se alguém já tinha pensado alguma coisa nesse sentido e, claro, alguém já tinha pensado nisso e fizeram um estudo aqui fantástico. Eu achei lá no site do Baster, um usuário Seu Tiberian fez um estudo e ele comparou, vou colocar na tela aí para vocês, ele comparou várias maneiras diferentes de você investir R$1.000 por mês desde janeiro de 2000 até abril de 2019, provavelmente foi quando ele concluiu aí o estudo, quando ele publicou. Se vocês observarem, nessa terceira coluna aí, ele pegou e simulou uma aplicação feita só em ações, né? Ele selecionou algumas empresas aqui, não são as melhores empresas pelo que eu estou vendo aqui, nem eram as melhores empresas lá em 2000, mas ele selecionou as maiores empresas que sobreviveram, as maiores empresas aí que não faliram desde aquela época. E nessa terceira coluna aí, ele simula como comprando toda a carteira todo mês. O que significa isso? Ele comprou todas as ações dessa carteira todo mês. Então ele comprava um pouquinho de cada uma, né? Como eram 12 empresas, ele pegou e dividiu lá o R$1.000 dele lá por 12, né? E aí comprava lá um tiquinho de cada empresa todo mês igual, comprando a mesma carteira. Ele terminou lá com 996 mil. Na quarta coluna ele já melhorou um pouquinho. Ele foi comprando só um de cada vez. Só um ativo de cada vez, né? Uma ação. Então, por exemplo, primeiro mês comprou Petrobras, segundo mês Eletrobras, terceiro mês comprou outra. Aí quando ele terminou, ele fez aquilo que eu falo para vocês fazerem lá com a planilha, né? Ele foi, viu quem estava para trás, né? quem tinha caído e tal, e comprou aquela lá. Sempre tentando equilibrar, né? Como se ele estivesse tentando equilibrar aí a carteira.
terminou com um pouquinho mais de patrimônio, né? 1.060 aí. Na penúltima coluna aí, ele fez uma coisa que intuitivamente deveria piorar o rendimento. Ele colocou renda fixa, colocou CDI. 15% em CDI e 85% em ações, né? Com a mesma metodologia que ele usou aqui na quarta coluna, ele fez na quinta. E olha que coisa engraçada, a rentabilidade dele melhorou. E na última coluna, ele também deixou um pouquinho de CDI e colocou um pouquinho de SPY, que é um ETF do SP500 e tal, só para comparar como se tivesse o SP500, e o resultado foi melhor ainda. Mas o que eu quero focar com vocês é a diferença entre a quarta e a quinta coluna. Por que o resultado melhora quando ele coloca um pouquinho de renda fixa? E a resposta para isso, na verdade, não é tão complicada. Acontece que a renda fixa, quando você tem ela numa planilha de investimentos, ela te ajuda a não comprar no topo, não comprar quando o mercado está em alta. Eu pude sentir isso na pele, porque no começo do ano, quando a bolsa estava lá chegando 120 mil pontos, estava em alta e tal, todo mundo só falava de bolsa, eu estava investindo na renda fixa, porque a renda fixa estava para trás na minha planilha. O que aconteceu? Eu não comprei no topo. Quando a bolsa caiu lá para 70 mil, que foi o que depois aconteceu, quando veio toda aquela questão do coronavírus e tal, eu comecei a comprar só bolsa, só ações. Não é porque eu sei o timing, porque eu acerto o timing. Isso não existe, ninguém consegue fazer isso. A questão é, se você procura manter mais ou menos balanceado, os próprios movimentos do mercado vão fazendo você se aproveitar das quedas e não comprar nas altas, se você tem renda fixa. Se você tem lá um porto seguro, que a renda fixa é praticamente uma linha reta, né, que não se altera com o passar do tempo. E aí na renda variável, que é uma montanha russa, você consegue não comprar no topo e geralmente comprar nos fundos. Quer dizer que você vai acertar o timing, então? Não, não vai. A questão é, se você segue uma planilha de investimentos de buy and hold, como essa que eu apresentei para vocês, e vou deixar o link aqui novamente na descrição, eu apresentei ela no segundo capítulo da série Escolha Enriquecer. Eu vou deixar o link da planilha, eu vou deixar o link também desse capítulo aí para quem quiser aprender a usar, tal. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Mas veja só que coisa, se você segue uma planilha, qualquer que seja, não precisa ser a minha, você vai escapar de comprar nesses momentos de alta e você vai comprar nos momentos de baixa. E dessa forma, a renda fixa te dá um retorno maior na renda variável. Ela ajuda a sua carteira a ter um desempenho melhor ainda. É por isso que lá no estudo que eu trouxe para vocês, o cara que colocou um pouquinho de renda fixa teve um desempenho melhor, porque o cara que não tinha nada de renda fixa. A renda fixa é como se fosse assim um ponto fixo de referência que te ajuda a não pagar caro nas ações, a não pagar caro em outros tipos de ativo, seja ações, seja investimentos no exterior, seja FII, seja qualquer coisa, né? E aí vocês imaginam que quanto mais classes de ativos diferentes você tiver, mais você se beneficia disso. Porque, por exemplo, se você investe em dólar, aí você tem mais uma variável ali para te ajudar. Porque, por exemplo, se o dólar está muito caro, aí você não vai investir lá fora. Agora o dólar cai, seu investimento vai lá para fora. A mesma coisa, se todas as bolsas do mundo sobem, a do Brasil, dos Estados Unidos todas juntas, você vai investir aonde? Na renda fixa e não vai comprar na alta. Então, a vantagem de você ter uma planilha é que você não tem que ficar se preocupando com preço, não tem que ficar se preocupando com timing, com o momento certo de entrar. E é por isso que eu digo que ter um pouquinho de renda fixa na carteira, um pouquinho ou muito, aí depende do quanto é o seu apetite a risco, vai ajudar você a ter uma rentabilidade maior no longo prazo do que se você tiver 100% em ações, 100% em renda variável. A dica de hoje foi essa, semana que vem a gente volta com outro e até lá!